Olá, começa agora mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Durante esta semana aprendemos tudo sobre direito penal. O professor que esteve conosco ensinando tudo isso pra gente foi o doutor Yuri Carneiro. Tudo bem? Tudo bem. Hoje eu te recebo aqui para um bate-papo. Professor, como é que foi essa semana aí das aulas? Foram ótimas, super proveitosas. Eu acredito que para os nossos alunos, para aqueles que vão assistir às aulas sobre direito, esse curso extremamente tradicional. Eu acredito que é uma referência em nível de Brasil, tanto de acesso quanto de qualidade. Vão poder aprender um pouquinho mais e, ao mesmo tempo, nos permitir também democratizar o ensino um pouquinho mais. É verdade. Sobre essa matéria a gente fala um pouquinho mais no segundo bloco, porque agora, no primeiro bloco, a gente tem algumas curiosidades, professor. Sim. Me conta aqui, esse interesse pelo direito, você já falava nos bastidores que a sua família não é ligada a esse ramo jurídico. Não. Como é que ele nasceu? Como é que despertou isso em você? Na verdade, despertou por conta da Constituinte de 88. É mesmo? Eu era adolescente à época, fazia o segundo grau ainda. Eu sou formado como técnico em Química, acredite, pelas antigas Escolas Técnicas Federais da Bahia, hoje os IFBAs, né, Institutos Federais. E eu vivi um pouco disso nos 14, 15 anos, aquela informação toda em televisão, em mídias, em rádio, nos movimentos sociais que falava da nossa Constituição, que fez a Constituição surgir, o movimento pós-constitucional. E observar falar tanto da Constituição, saída do regime militar, entrada no regime democrático, tamanhas garantias de direitos individuais, de liberdade, aquilo me fez acabar me apaixonando pelo direito, né? Eu falei, olha, eu tenho que entender melhor o que é a Constituição, eu vou fazer direito, eu acho que esse é o meu caminho. E aí foi a primeira escolha no vestibular? Foi a primeira escolha no vestibular. Que bacana. Passei, fui aprovado na Universidade Federal da Bahia, à época, em 1995, foi quando eu entrei para a universidade, e formei em 1999, primeiro semestre. E aí, como é que foi entrar nessa faculdade? A gente tem algumas dúvidas recorrentes dos alunos, que é sempre relacionada à matéria, né, a escolha, na verdade. Uma vez na faculdade, você tem a cada semestre uma descoberta nova, porque o direito tem esse leque amplo, né, de opções. Sim, sem dúvida. Na realidade, eu entrei na faculdade mais ou menos, já desde o primeiro semestre, com as aulas e eu assistindo aulas daqueles meus professores, e professores realmente maravilhosos, pessoas de alta referência, alta credibilidade. Eu desenvolvi algo que eu desconfiava que seria uma paixão na minha vida, que era o ensino. Minha mãe era professora de escola pública, se aposentou como professora de escola pública de segundo grau na Bahia, foi professora há 35 anos, né? E quando eu percebi ali a minha paixão pelo curso e via como os meus professores desenvolviam aquilo, eu passei a ter uma certeza imediata, eu quero ser professor de direito. A outra profissão, que é a advocacia, eu fui descobrindo ao longo do tempo, né? Então, a primeira escolha foi realmente a área acadêmica. Eu sabia que eu iria ser professor, eu queria ser professor desde o primeiro semestre do curso. É dom, né? Eu acredito que seja paixão, dom, acho que uma mistura de tudo isso, né? O dom, talvez, segundo aqueles que dizem que eu tenho, né? Eu diria que talvez tenha vindo um pouco de família. Minha mãe é professora, meu pai também foi professor há algum tempo, depois deixou. Mas minha mãe a vida inteira foi professora. Eu acho que isso vem um pouco de berço dela. Que bacana. E aí saiu da faculdade, bateu aquela incerteza que bate em todo mundo, para onde eu vou? Sem dúvida. Como é que foi esse período? Sem dúvida. Na verdade, quando a gente forma, eu costumo brincar que a gente tem uma certeza até o dia da formatura. No dia posterior, a gente não tem certeza de mais nada, né? É verdade. No dia posterior, a gente pensa, meu Deus, eu estou sozinho no mundo agora, né? Eu sou um profissional, eu vou ter que dar conta de minha vida. Eu estudei 5 anos e vou ter que tomar uma resolução para o resto da minha vida do que eu vou fazer. Mas naquela época a gente já tinha eu mais 2 colegas, 2 amigos de faculdade, já pensávamos em abrir no escritório, fiz o exame de ordem, naquela época eu já tinha o exame de ordem, passei no exame de ordem e a partir daí comecei a advogar, né? Então já abriu um escritório logo de cara? Abrimos no início. Olha que coragem, hein? Logo depois do exame de ordem abrimos no início com coragem, né? Mesmo muita coragem, porque não é fácil no mercado hoje, já não era aquela época. Hoje é muito pior, porque nós temos um número muito maior de faculdade de Direito, um número de formandos muito maior. E profissionais tentando buscar mesmo esse lugar, profissionais tentando buscar a sua luz, seu espaço. Eu acredito que exista muito espaço. Acredito que está um pouquinho inchado realmente, mas é possível você encontrar alternativas. É possível cada um definir um destino, um campo, uma área. Ao mesmo tempo em que o direito ele inchou um pouco de profissionais, mas o número de áreas foi muito ampliado, né? Nós temos uma série de outras possibilidades que não tínhamos há 20 anos atrás, né?
A tecnologia o direito ambiental é um isso. exemplo também, né? Que agora está... Direito ambiental, direito na área de tecnologia, o direito digital, o direito tributário cada dia muda. Existe um direito na área de comércio exterior hoje em dia, na área de relações internacionais. Você tem uma série de campos que se abrem, que possibilitam, acredito eu, um novo olhar. Os alunos não podem entrar na faculdade ou percorrerem a faculdade achando que ou vão para a área civil ou vão para a área penal. Vai muito além, né? Vai muito além. Eu fui para a área penal, adoro quem resolve seguir a minha área, ser um colega meu criminalista. E foi a primeira que você escolheu? Foi a primeira que eu escolhi. O direito constitucional sempre foi uma paixão, mas uma paixão enquanto raiz, é um núcleo de todo o direito. Mas a primeira que eu escolhi foi o direito penal. E mesmo o direito penal hoje é muito diferente. O direito penal hoje em dia difere do direito penal de 20 anos atrás, porque há 20 anos atrás basicamente lidávamos com as questões das liberdades, da afetação do direito à vida, do direito ao patrimônio. Hoje em dia nós temos crimes econômicos, crimes na área empresarial, crimes com o sistema financeiro, licitações de contratos, ambientais, campos que não tínhamos. Você tem uma noção, a lei de lavagem de dinheiro, a lei de 98, a lei de crimes ambientais é de 98. É muito recente, né? Claro, a lei de crimes com o sistema financeiro é de 86, mas mais ou menos na década de 90 para cá começou a ser melhor estudada e trabalhada. Lei de crimes contra a ordem econômica e financeira do mesmo jeito. Então, são áreas recentes que surgiram muito com a nova Constituição e que dá oportunidade para um novo campo também no direito criminal. E aí a gente fala um pouco de diferencial, né, professor? Porque eu estou vendo aqui no seu currículo que você é mestre e doutor em Direito. Isso conta muito também, né? Porque apesar de ser uma área super acadêmica, você vai a fundo no assunto, você pesquisa, você se especializa naquilo. Sim, sem dúvida. É um diferencial muito grande para a área acadêmica. Tem muitas instituições que vão atrás dos professores doutores, até cumprindo suas metas e cotas de professores doutores, mas também dá um contributo importante à atividade profissional, porque a academia é uma constante evolução. Para fazer um mestrado, você tem que desenvolver uma dissertação que não precisa ter a originalidade no tema, mas tem certas características que o diferenciam muito da monografia de conclusão de curso. E tem que ser alguma coisa nova, porque senão o seu projeto não é interessante. Não é interessante. E o doutorado é tese. Aí sim, a tese, a originalidade, demanda um amadurecimento muito maior por parte do profissional, uma busca por pesquisa muito mais aprofundada, que vai fazer com que ele adquira uma característica de conhecimento mais aprofundado sobre aquele tema. Isso abre portas, tanto para quem quer até mesmo um concurso público, que se abre o seu horizonte no sentido de que você passa a se dedicar muito ao estudo, e com certeza, ao sair do doutorado, se você tinha dúvidas, você enfrenta os estudos para um concurso público com a certeza de que vai saber as dificuldades que vai encontrar. Não é a mesma coisa, são estudos distintos. O que eu lhe digo é que a dificuldade de enfrentar o doutorado lhe permite enfrentar qualquer coisa. Né? É um desafio tão grande que te prepara. Que lhe prepara para saber que se você tiver que perder 8 horas de sono, 8 horas durante o dia estudando, 6, 7 horas, você tem pique para isso, a gente pode dizer na linguagem popular, porque você já foi preparado para aquilo. E também, do ponto de vista da advocacia, lhe dá um diferencial de conhecimento que pode lhe permitir trabalhar ou criar teses diferentes para os seus clientes. Agora, professor, você dá aula, então, para cursinhos que preparam alunos para concursos públicos. Graduações e pós também. Além também de ter um escritório. Sim, sim. Como é que é essa jornada? É uma jornada difícil, né? Às vezes demanda um tempo razoável da família, né? Tenho 2 filhos, de 9, um de 18. Eu gosto de falar essa realidade aqui, porque às vezes as pessoas acham que é tudo muito lindo, mas eu acho que o dia a dia a gente tem que... Não, eu tive, só para você saber, os nossos telespectadores terem noção, durante o meu mestrado, meu filho mais velho era muito novinho, tinha 1 ano e pouco. Foi um período de muito sacrifício para ele, para minha esposa, de falta de contato mesmo por estudo intenso, né? Meu doutorado eu já soube dosar melhor por conta da experiência, mas foi muito difícil, porque eu trabalhava, fazer o doutorado era muito difícil, eu tive que me dedicar muito, eu perdia muita noite sem sono mesmo, porque eu tinha que estudar. Essa rotina hoje de ter escritório, dar aulas em graduação, pós-graduação, curso para concurso, não é uma rotina fácil, às vezes isso me consome os 7 dias da semana, né? Vai de domingo a domingo. Claro que eu tento hoje em dia guardar os meus tempos para minha família. O equilíbrio que a gente busca em tudo, né? Mas não é fácil. E o mercado hoje em dia demanda a dedicação completa da pessoa. Demanda muita dedicação, né?
É claro que 20 anos de formado, 17 anos dando aula em graduação, me permite, com essa experiência, chegar numa sala de aula de graduação e ter condição de dar aula de forma diferente que muitos jovens que estão chegando no primeiro dia, no segundo ano, terceiro ano dando aula, né? O domínio dos conteúdos e tudo mais. Mas existe a dificuldade natural para cada tipo de atividade que você faz. E além disso tudo, você também é autor de livros. Sim, eu tenho 5 livros publicados, na verdade. E onde arranja tempo, professor, para escrever isso tudo? Eu já cheguei a ocupar, para você ter noção, quando eu estava fazendo o meu manual, na primeira edição do meu manual, eu tento contar a alguns dos meus alunos as dificuldades que aparecem para que eles se espelhem e superem e vejam que isso é possível. Nós somos seres humanos normais, não somos anormais. Somos seres humanos normais como eles, e que eles também podem. Eu me lembro como hoje que eu lancei meu primeiro manual em 2014, Manual de Direito Penal. E em janeiro de 2014, que foi o período que eu mais escrevi, eu passei o mês praticamente todo escrevendo, enfurnado em casa, pedi paciência à mulher, ela disse, não, pode escrever, eu vou compreender, você precisa lançar isso. Eu devo ter escrito naquele mês quase 400 páginas, em 30 dias. O dia todo, literalmente. O dia todo, literalmente, sentado à base de café, comendo ali, com pleno sacrifício, mas eu consegui. E outras pessoas também podem conseguir. Tudo depende do nível de dedicação que você tenha. É verdade. Professor, muito bacana essa nossa conversa. Vamos fazer uma pausa, porque no segundo bloco tem mais. Sem problema. Bom, daqui a pouco, então, Saber Direito e Profissão volta com mais bate-papo. Não saia daí. Estamos de volta hoje aqui com o professor de Direito Penal, Yuri Carneiro. Bom, professor, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho da sua vida, um pouco da carreira. Vamos mais a fundo nisso. Obrigado. Quero entender um pouquinho como é que está esse mercado hoje lá em Salvador. Olha, vejam só. Como toda a capital brasileira, como todo o país, nós passamos um período de breve, digamos assim, decréscimo do crescimento econômico. Me parece Foi a crise mesmo que todo mundo viveu, né? Me parece que isso está dando uma planeada, tomando um fôlego para voltar a um certo nível de crescimento, que é o que a gente espera. E Salvador também passou por isso, toda a Bahia passou por isso. Mas o mercado continua aberto. Os clientes continuam a surgir. O que o advogado não pode hoje é esperar apenas de forma passiva os clientes chegarem. Eles têm que saberem como dosar o cumprimento do Código de Ética da OAB, porque captação de clientela é vedado, conduta vedada pelo Código de Ética da OAB, mas como se apresentarem ao mercado para que seja interessante para o seu cliente chegar a ele. Isso acontece tanto em Salvador quanto em qualquer capital. É muito importante o jovem advogado saber que ele tem que se posicionar bem diante de tudo. Se ele tiver uma rede social, que seja uma rede social responsiva, como a gente costuma dizer. É preciso saber, inclusive, hoje em dia, ter muito cuidado com o que posta, o que não posta, com o que diz, o que não diz. Porque o teu cliente hoje, a pessoa que vai ao teu escritório, amanhã ela olha a tua rede social, né? É importante que você tenha um bom desempenho técnico, você não prometa nada além do que você efetivamente pode fazer. Costumo dizer que o advogado não pode nunca, mas nunca prometer resultado. Inclusive viola um dever de ética do advogado. Ele tem que prometer trabalho. E Salvador, nesse sentido, oferece suas oportunidades. Mas é preciso que você saiba construir, inclusive, a sua carreira desde a faculdade. Já que a gente está falando de direito penal, vamos conferir então quais são as áreas que esse profissional pode atuar. O direito penal é um ramo do direito que estabelece e regula a punição dos crimes ou delitos através da imposição de determinadas penas, como a reclusão em estabelecimento prisional. O direito penal é uma área ampla que oferece vários caminhos profissionais. Quem se especializa nessa área pode atuar como advogado criminalista, defensor público, delegado e magistrado. A média salarial para início de carreira é de R$ 2.500. Bom, professor, a gente viu aí, são muitas opções. Sim. E aí o aluno deve estar se perguntando também por que você, um estudioso, mestre, doutor, não optou pela carreira pública. Nada demais contra a carreira pública. Aliás, eu acredito que, por exemplo, nós estamos aqui na casa do Supremo Tribunal Federal e lhe digo, talvez no âmbito das carreiras públicas a função mais admirável seja do juiz. Eu sempre tive uma profunda admiração por essa casa, pelos ministros do Supremo que aqui passaram, acho que é uma função de extrema responsabilidade. E o magistrado tem essa função de extrema responsabilidade, ele decide destinos, né?
Eu digo que todos aqueles que resolveram optar por essa carreira, que é uma belíssima carreira, uma linda carreira, devem ter muita consciência do que estão fazendo, terão a caneta na mão, que vão decidir a vida de pessoas, né? E isso é muito importante. Apenas foi uma contingência que me levou à advocacia e me manteve na advocacia, do qual tenho muito orgulho, principalmente quando dentro do direito penal a gente consegue aquilo que é talvez o que seja mais importante para a gente, estabelecer a liberdade das pessoas. Talvez não haja algo tão emocionante quanto isso. Todas as vezes que eu consigo, lhe digo sinceramente do coração, um habeas corpus em que eu consigo libertar algum cliente meu, isso me dá uma emoção tremenda. Até hoje, há 20 anos de profissão, eu não deixo de me sentir feliz quando eu consigo isso. Talvez esse seja o objetivo maior, né? Que numa carreira pública talvez você não alcançaria, né? Sim. E tá tudo bem também com isso. É legal a gente falar isso para os estudantes. Sem dúvida. Que ok não escolher o concurso público, né? Ok para a área privada, ok então escolher o concurso. Ah, professor, mas eu não quero, eu quero ser delegado. Ok porque também. Eu quero prender pessoas que eu acho que estão praticando crimes. Não tem problema. Desde que você faça tudo dentro da legalidade, você respeite a Constituição, não tem problema nenhum, é uma belíssima carreira também. Professora, a gente faz uma pausa agora porque a gente recebeu uma pergunta da Patrícia, daqui da UNB, da Universidade de Brasília. Ela tem uma pergunta aí complicada para o senhor. Vamos ver. Vamos ver. Professor, como o senhor avalia o relacionamento da tríade leis, justiça e advogados no Brasil? Como é que é essa relação? Vamos lá. Bom, na verdade, nós precisamos evoluir muito nisso. A OAB tem que ter cada vez mais um papel ativo, que infelizmente ainda é muito comum no Brasil, não digo que em todos os lugares, mas ainda é muito comum um pouco de desrespeito às prerrogativas do advogado. Prerrogativas na defesa dos teus clientes. É muito comum, às vezes, o advogado não conseguir ter acesso a salas em fóruns, acesso a determinados grupos de magistrados ou a processos através de funcionários. Claro que isso vem melhorando. Quando esses problemas, por exemplo, chegam no CNJ, o CNJ tem resolvido com muita eficácia a grande maioria desses casos. Temos de reconhecer e dizer publicamente isso. A postura dos ministros do Supremo tem sido, ultimamente, de incentivar o cumprimento do respeito a essas prerrogativas, e isso é muito importante, isso é fundamental. Nós temos súmulas vinculantes, como a súmula mesmo das algemas, a súmula do acesso aos processos, que são muito claras no sentido de dizer que você não pode estar violando o direito à liberdade das pessoas. Isso é muito importante. E é através disso que nós devemos procurar estabelecer uma maior vigilância, mas, ao mesmo tempo, mostrar que é possível uma plena e harmônica convivência entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e a advocacia. Não há nenhum problema, basta que se respeite os direitos de todas as partes. É verdade. Bom, já que a gente está embalado aqui nas perguntas, eu vou chamar a próxima também, que é da Gabriela. No caso dela, é até legal a gente explicar, porque acho que tem muita gente que não sabe, ela quer saber sobre o Juizado Especial Criminal. Bom, vamos rodar. Na sua opinião, os juizados especiais contribuíram para a democratização do acesso à justiça? Seria essa a melhor alternativa para a aproximação entre a justiça e os socialmente excluídos? Então, vamos explicar aí como é que funciona, então, o Juizado Especial Criminal, e aí a gente explica a pergunta. Pronto, vamos lá. Da Gabriela. Bom, o Juizado Especial Criminal é regulado pela mesma lei de Juizados Especiais Cíveis, que é 9.099/95. Se aplica aos casos dos chamados crimes de procedimento sumaríssimo, em que as penas máximas não podem ultrapassar 2 anos, são de até 2 anos. Por exemplo, lesão corporal leve, ameaça, calúnia, injúria, difamação, são crimes sujeitos ao procedimento do Juizado Especial Criminal. Do ponto de vista do acesso à justiça, aí isso mais afeta a questão dos juizados especiais cíveis. Eu acredito que sim, que serviu para democratizar um pouco mais, serviu para propiciar, em tese, um julgamento mais rápido de pequenas causas. Do ponto de vista criminal, ela serviu, pelo menos em certa medida, para que você pudesse retirar um pouco do peso da demora dos processos e da prescrição em relação aos delitos de menor potencial ofensivo. Mas é preciso fazermos mais avanços. É preciso instrumentalizarmos talvez um pouco mais justiça de aparelhamento do ponto de vista eletrônico, criarmos maiores mecanismos mesmo de melhor eficiência, melhor gestão dos processos, podemos dizer até digitalização de forma muito ampla, para que você possa propiciar uma justiça mais ágil e a garantia dos direitos fundamentais, de forma mais geral, a nível de Brasil como um todo, porque tem muita discrepância. Professor, já que você é de Salvador, queria trazer à tona um tema que começou por lá, um juiz da Bahia, começou a implantar
a constelação familiar nas audiências. Isso vem se estendendo para várias áreas e chegou também na área criminal. E aí eu fiquei curiosa, lendo. Qual que é a sua opinião sobre isso, né? Lidando diariamente com isso? Você acha que realmente ajuda? É uma técnica válida? Na verdade, esse tipo de técnica utilizada muito se aproxima daquilo que denominamos justiça restaurativa, né? Eu acredito que deve ser objeto de estudo e talvez de implantação legislativa ao longo do tempo, com um certo cuidado, porque eu não acredito numa solução no âmbito penal ou em soluções estritamente punitivistas. Eu acredito que a gente deva partir para uma mudança de perspectiva, de visão no âmbito do direito penal. A gente fala, por exemplo, de justiça restaurativa, a gente fala da possibilidade, numa interação entre vítima e cliente, em muitos casos, vítima e réu, me desculpe, vítima e autor e agressor, você possibilitar até mesmo uma composição pacífica de determinadas situações e propiciar a paz social de maneira mais efetiva. Eu acredito que o direito penal ele não pode ser conduzido de maneira a transformar o nosso Estado num estado de terror. Nós precisamos ter prevenções, nós precisamos estabelecer políticas públicas que permitam a prevenção do crime, mas precisamos entender que talvez seja com um olhar mais atento para aquele que está sendo preso por um delito, por uma falha que cometeu, a gente possa recuperá-lo ou ressocializá-lo com mais eficácia, porque hoje, infelizmente, o Estado como um todo falha muito nisso, né? E eu ia te perguntar isso, onde é que está o calo no sapato aí hoje em dia no Brasil, né? O calo no sapato ele é muito grande. A gente costuma dizer que as causas são históricas, né? Mas você tem causas também conjunturais. É lógico que um má aparelhamento da polícia, um sistema investigativo falho, muitas vezes falta de estrutura mesmo prejudica muito. Precisamos investir em inteligência policial, sem dúvida nenhuma. Nós precisamos também investir em um processo educacional maior, em maior inclusão social, ao mesmo tempo que, para lidar com os crimes existentes, a gente precisa, por exemplo, no âmbito das penitenciárias, enfrentar a questão do crime organizado, enfrentar a questão da dominação dos presídios por esses grupos, essas facções. A gente precisa descobrir maneiras e formas de resolver isso, para que aqueles próprios que entram no sistema prisional ainda, digamos que, não presos ao regime dos grupos organizados, não passem a se tornar presos lá dentro desses grupos e acabar saindo depois do sistema, como se diz no popular, muito pior do que entraram, né? A gente precisa enfrentar isso. Construir cadeia não é a solução? Não é a solução. Eu acredito que seja resolver os problemas hoje das cadeias que existem, mudar um pouco a visão do nosso sistema penal, criar meios alternativos de imposição de pena, mais penas alternativas, mais penas que tragam responsabilidade num primeiro momento, né? Criarmos um maior aparelhamento do ponto de vista da investigação para a polícia, sistemas mais eletrônicos. Temos que discutir novos métodos de investigação que não violem direitos fundamentais. Isso é importante. Mas precisamos ter novas discussões no Brasil sobre isso. Os alunos te questionam muito sobre isso, professor, porque esse é um tema muito caro da sociedade, né? Eu imagino que em sala de aula também tenham discussões calorosas. Muito. Inclusive, é muito comum discussões extremamente baseadas em conhecimentos do senso comum, como a gente costuma dizer, né? Em uma linha mais punitivista. Eu tenho muitos alunos, por exemplo, policiais. O engraçado é que depois que a gente começa uma primeira discussão, um primeiro debate, que eu acho que é importante olhar ao lado do policial também, a gente percebe a cada dia que o policial no Brasil, em que pese às vezes ele comete muitos atos de abuso de autoridade, ele também é extremamente desprotegido. Precisa ter um olhar mais cuidadoso para com ele, que muitas vezes recebe mal, muitas vezes não tem infraestrutura, colete adequado para trabalhar, né? ferramenta para trabalhar, e se vê às vezes numa linha de tiro muito violenta, muito perigosa. É preciso termos um pouco de equilíbrio nisso, buscarmos identificar os problemas, remodelarmos esse conceito de polícia, mas darmos a devida atenção que eles merecem, porque eles fazem parte de uma parte importante da engrenagem. Temos essas discussões acaloradas, mas graças a Deus, no geral, a gente acaba terminando a discussão em abraços, é o que a gente costuma dizer, ambos compreendendo suas mensagens e geralmente eu consigo até convencê-los de algumas coisas, eu acho isso importante. E às vezes também sou convencido. É uma troca, né, a sala de aula, né? A sala de aula é uma troca, eu não sou o dono da verdade. Eu sou apenas um intermediador de conhecimento. Eu estou ali para debater, aprender e muitas vezes até mudar de posições. Bacana. Professor, nosso bate-papo chega ao fim, mas eu te agradeço aqui pelas respostas, pelo conhecimento passado para a gente durante toda essa semana. Muito obrigada. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês e aos nossos telespectadores também.
E você aí continue com a TV Justiça, seja aqui pela TV ou então pelo nosso site tvjustiça.jus.br e também acesse o nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia, te vejo na semana que vem. Até lá! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.